Eu sou Rosimeire Santiago, me formei em pedagogia, curso de tradutor e intérprete, teologia, com pós-graduação em aconselhamento e mestrado voltado para o terceiro setor. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu gostaria de levá-los a todos a uma reflexão breve e rápida hoje. Em primeiro lugar, o que é o nascer? Então, fui procurar em alguns dicionários para saber exatamente a definição de o que é o nascer. De acordo com Aurelius e Michaelis, alternadamente, nascer significa sair do ventre materno, sair do ovo, brotar da terra, germinar, começar a manifestar-se, principiar a aparecer no horizonte. Para ser breve, então, esse é o significado que temos da palavra nascer. Como nascer é muito ligado à palavra mulher, tem o nascer, como nós vimos, o germinar da terra, tem o nascer de sonhos, o nascer de uma organização, de uma empresa, porém, vamos ligá-lo à palavra mulher. O que é o nascer? O que significa mulher? Ser humano feminino, cujo sexo é determinado cromossomicamente na concepção. É quando o adolescente passa a ter sua primeira menstruação, quando passa a ser capaz de conceber, distinguindo-se assim da menina. Definição de mulher segundo o dicionário Aurélio e segundo o dicionário Michaelis. E essas duas palavras estão diretamente relacionadas à organização a qual eu trabalho, que é o SERVE. Se situa em São Paulo, SERVE, Centro de Reestruturação para a Vida, cuja é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é oferecer assistência integral a mulheres e familiares que passam por uma gravidez inesperada, experiência do aborto, vítimas de violência e o abuso sexual, valorizando a opção pela vida. Então, de forma prática, pragmática, o que faz o SERVE? Nós fazemos teste de gravidez, acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico, expomos para a mulher, quando ela se vê diante de uma gravidez inesperada, expomos para ela o estado em que ela se encontra e damos esse apoio. E pela experiência nós existimos há 15 anos, em maio vamos fazer 16 anos, e pela experiência temos acompanhado e visto assim, quando encontramos uma mulher, um casal, uma família que se vê diante dessa gravidez inesperada, o que tem feito muita diferença é quando dizemos, você não está sozinha, porque a mulher se sente completamente desamparada. Temos, então, 15 anos de atendimentos, aproximadamente 9.000 atendimentos nesse tempo, cerca de, obviamente, nem todos os resultados dos testes ou dos ultrassons foram positivos, 5.000 resultados positivos, e depois desse acompanhamento, senador, nós tivemos, contando já máximo, pelo retorno que tivemos, 1% da escolha pelo aborto, ou seja, mais ou menos 50 mulheres. Por que será que acontece isso? Quando a mulher chega desesperada, e é importante dizer que a mulher tem escolha sim, ela pode fazer a sua escolha pela vida também, que cabe a ela. Então, rapidamente temos a Jéssica, uma menina de 19 anos, que chegou, não acreditava no teste positivo. Quando fez o ultrassom, fez o teste positivo, ela ficou desesperada, estava planejando ir morar fora do Brasil, e o namorado com um casamento marcado. Ela falou, eu não posso ter essa criança, e nós começamos a acompanhá-lo. Não posso ter, o que é? Estou fazendo faculdade, estou querendo me mudar daqui do Brasil, fazer a minha vida fora, 19 anos. Quando começamos esse acompanhamento, o namorado, o pai da criança, chegou e falou, olha, se você não abortar, eu estou indo aí te matar. Foi quando nós a acolhemos, nós temos um escritório, não temos casa de acolhida. Nós a acolhemos, Jéssica optou sim pela vida. Não foi fácil para ela. E hoje o filho dela vai fazer 15 anos. E ela fala, olha, eu não me arrependo um minuto de ter feito essa opção. Não perdeu os sonhos, trocou os sonhos, e hoje ela é casada e é uma pessoa
totalmente diferente com esse menino de 15 anos. Qual é a definição que o nosso painel hoje é sobre o aborto? Então, qual é a definição de aborto, da palavra aborto? Expulsão de um feto ou embrião por morte fetal antes do tempo e sem condições de vitalidade fora do útero materno. Produto dessa expulsão, coisa ou resultado desfavorável ou imperfeito. Interessante que o Michaelis diz fenômeno estranho ou raro, interrupção de uma vida. Nós vamos à ciência, todos aqui já sabem sobre a ciência, a doutora Lenise muito bem falou na última audiência, e podemos conversar mais sobre isso devido ao tempo nas conversas, nas perguntas. Aborto como solução para uma gravidez inesperada, como eu disse, eu gostaria que fôssemos a uma reflexão hoje. De acordo com a Press Association dos Estados Unidos, em 1990, lá aconteceram aproximadamente 1,5 milhão de abortos. De 210 para cá, 70 clínicas fecharam, ou seja, caiu 12%. O número de clínicas nos Estados Unidos. Então, nós vamos para Roe versus Wade, que foi uma mulher em 1973 que os advogados a aconselharam e levaram ao aborto. E o que aconteceu? Ela foi uma militante pela legalização do aborto. E muito interessante hoje, senhores, que ela luta para reverter a legalização do aborto. E ela se tornou militante do aborto, se tornou abortista, e hoje ela luta para reverter. Então, é uma pergunta que eu sempre fiz, desde 2000, quando a primeira vez eu tive contato com as clínicas de aborto. Quais são os riscos de uma gravidez que, independentemente de legalizado ou não o aborto, quando é pela sucção, e nós não vamos entrar aqui no mérito de os tipos de aborto, a cânula penetra no interior do útero, causando perfurações, e pode haver necessidade de uma colostomia. De novo, eu digo, independentemente de ser legalizado ou não esse aborto. A intoxicação de sal e água pela mulher, quando é o aborto salino, que a injeção é dada pelo umbigo. Envenenamento salino, quando a criança morre, a mãe entra em trabalho de parto e dá à luz a uma criança já morta, com aproximadamente 80% do corpo queimado. Se o sal entrar na corrente sanguínea da mulher, a injeção salina pode correr perigo de vida da paciente, danificando os seus pulmões. Vou correr aqui. Então, outras sequelas, a causa de pedaços do feto, infertilidade, abortos espontâneos, doenças vasculares, complicações hepáticas e câncer de mama. As sequelas emocionais, e esse foi um estudo que eu peguei no British Journal of Psychiatry. De 1995 a 2000, foi feito uma pesquisa em 163 mil, quase 164 mil mulheres. Aumentou muito o risco de suicídio, abuso do consumo de maconha, abuso de consumo de álcool, levantando só uma coisa: na Inglaterra, o aborto é legalizado. Depressão, probabilidade de sofrer de problemas de saúde mental, problemas de ansiedade, e algumas, nessa pesquisa, alegaram mais de um problema. Anorexia, bulimia, síndrome pós-aborto, que quando chega na época que provavelmente o bebê nasceria, inconscientemente, ela começa a lembrar dessa criança e mesmo tendo optado pela vida de uma forma muito tranquila. Processo de medo, raiva, culpa, luta pela perda do bebê e falta de paz consigo mesma. Às vezes, ela não tem religião, igreja, nada, mas ela fala: Deus vai me castigar, ou está me castigando. Os mecanismos de defesa, racionalização. Eu não estava pronta para ter, a escolha é minha e eu não estava pronta para ter essa criança. Mas e a criança não tem escolha só porque não fala? Ela tem DNA, o DNA dela é diferente do meu porque eu sou mais velha? A repressão, que ela bloqueia a memória das emoções, e a compensação. Então, ela cai no ativismo, vai trabalhar, vai fazer cursos. Agora, por quê? Por que, senhores, que em lugares onde o aborto é legalizado, a mulher ainda o faz escondido? Outro questionamento. Então, nós temos abortos recorrentes de
a violência sexual ou malformação. Muito raro, uma pesquisa feita no Texas diz muito raro uma gestação pós-estupro, por disfunção sexual do estuprador, por causa do nível de estresse da mulher. Então, isso pode aumentar muito. O que nós temos? Em 2.190 casos, nós tivemos apenas 13 casos. E essas mulheres, Emanuele foi violentada na nossa ONG, não foi violentada na nossa ONG, foi violentada, veio para a nossa ONG. Quando ela completou 18 anos, ela descobriu que estava grávida. Ela foi acompanhada e daria o bebê para adoção. No dia dela dar o bebê para adoção, no hospital, ela falou para os pais dela: eu gostaria de ver minha filha. Quando ela foi ver, ela falou: papai, eu quero levá-la. E hoje, Emanuele deve ter 3, 4 anos e é uma menina extremamente feliz. E se perguntando para ela, ela diz: eu não me arrependo. E interessante é que quando as pessoas optam pela vida, elas nunca disseram: eu me arrependi por não ter abortado, mas sempre: eu não sei o que seria da minha vida sem meu filho hoje. As consequências da opção pela vida. Se nós tivermos tempo mais tarde, eu vou passar um vídeo de uma mãe. Consequências da opção pela vida. Então, nós vimos as consequências da opção pela morte, ou seja, do aborto. Agora, a opção pela vida. Ela tem razão para viver, independentemente do que de ter passado por um tempo muito difícil, tudo isso. Alegria. Ela tem amadurecimento, mesmo numa hora difícil, ela tem esperança. Ela passa a ter saúde, não corre risco. Ela vive uma vida sem culpa e um sentimento mais forte. Eu só gostaria de ler isso para encerrar. Tem mais um depoimento, vemos mais tarde, do livro As Boas Mulheres da China, onde nós sabemos que a China o aborto é compulsório. Um dos aldeães pediu que o médico examinasse a sua esposa, que engravidara várias vezes, mas que abortava toda vez. O médico examinou a mulher e ficou estarrecido ao ver que a fricção e a infecção de muitos abortos haviam endurecido a parte do útero que pendia para fora, deixando-a dura como um calo. O médico não conseguia imaginar. Surpresa com a reação dele, a mulher disse que isso acontecia a todas as mulheres da Colina dos Gritos, onde o aborto, como é na China, é legalizado. Então, esse livro, A Pobreza das Nações, é um livro que fala muito de sustentabilidade e o que leva ao empobrecimento emocional e psicológico de um país. E um outro livro, O Porquê Ser a Favor da Vida. Agora, eu só gostaria que vocês refletissem nessas fotos, desde algumas células, a primeira semana. Eu ainda tenho 1 minuto, obrigada. E algumas fotos que a partir da semana... Que semana começa a bater o coração do bebê? Obrigada. Bom dia.